Hoje vamos falar sobre mudança. Gente, se eu pudesse listar das coisas que eu menos gosto na Terra, seria mudança. Eu gosto de mudar, mas fazer todo aquele rolê de mudar de casa é terrível. Eu já pedi a conta de quantas vezes eu mudei. Morei em Goiás, Brasília, São Paulo, Curitiba, voltei para São Paulo, agora estou em outro país, estou morando nos Estados Unidos. Gente, que trabalheira. Mudanças são desafiadoras, mas também elas são importantes, especialmente na vida do cristão. Olha, vai chegar um momento onde você vai ter que encaixotar tudo que você tem e partir para um novo lugar. Será que você está preparado? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre mudança, sobre mudanças na vida espiritual. Você sabia que depois de conhecer Jesus, além de uma mudança interna, existe uma mudança física? Imagina a cena, domingão, para um caminhão na tua frente, Jesus e os anjos descem e começam a encaixotar tudo da sua casa, todos os seus objetos, sua roupa, sua televisão, as coisas da sua cozinha, eles colocam tudo no caminhão e levam embora. E aí, como você se sentiria? Eu sei que pode parecer loucura, mas isso precisa acontecer na vida de todos aqueles que se entregam a Jesus. A nossa entrega só é completa se você, além de entregar os seus dons, seus talentos, sua família, entregar os seus bens para uma verdadeira mudança. E para você ver que isso é real, eu vou te mostrar na Bíblia como isso deve acontecer. Em Mateus capítulo 19, a gente vê a história de um jovem que desejava ser fiel a Deus. Ele era um jovem líder, conhecido na sua igreja, era muito rico, e ele buscava Deus honestamente. E ele acreditava que estava cumprindo todas as suas exigências, mas ele sentia como se algo ainda faltasse. Ele tinha um vazio que, apesar de todo esforço e toda dedicação, não fechava aquilo dentro dele. Ele soube então que Jesus estava nas redondezas e viu uma oportunidade perfeita para descobrir que vazio era esse. E então ele perguntou a Jesus: Mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? A Bíblia diz que Jesus respondeu prontamente que apenas aceitando a ele o jovem poderia alcançar esse objetivo, dizendo que bom só existe um, meio que falando, cara, você ainda tem dúvidas? Só tem uma escolha. E olha aqui, a escolha sou eu. Mas o jovem rico estava cego e ele não entendeu. Então a Bíblia diz que Jesus completou dizendo: se você quer ter a vida eterna, guarde os meus mandamentos. E ele começou a citar alguns desses mandamentos. Você conhece a história? O jovem afirmou que guardava todos, mas ainda assim no seu coração sentia que faltava alguma coisa. Jesus então respondeu: se você quer ser perfeito, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. E aí você vai ter um tesouro no céu. Depois sim você pode vir e pode me seguir. Gente, a verdadeira conversão ela só acontece quando você entrega tudo a Deus. Você entendeu o que eu disse? Eu vou repetir. A verdadeira conversão só acontece quando você entrega tudo para Deus. E ponto final. Não tem negociação. Cada pedacinho de você, cada coisa que você é e que você tem, precisa pertencer a Deus. Precisa ser devolvido a Ele. E é aqui que entra um conceito da mudança, de que você precisa entender, sabe? Após a conversão, você deixa de ser um cidadão do mundo e se torna um cidadão do reino de Deus. E em determinado momento da história, o mundo que a gente vive vai ser destruído, tudo que tiver aqui vai acabar também. Por que a gente se apega tanto a esses bens, sabendo que eles vão ser destruídos, que eles vão passar? Quando você se torna um cidadão do reino, todos os seus investimentos devem ser feitos no céu. E aí você diz, então BJ, isso quer dizer que eu tenho que vender tudo que eu tenho e dar para os pobres? Olha, se Deus te pedir, sim. Mas não apenas vender e dar, você precisa lidar com tudo que você tem como sendo de Deus e deixando tudo à disposição dos outros filhos de Deus também para abençoar a vida deles. No tempo do fim, a gente vai ter que abrir mão dos nossos bens para contribuir com a obra de Deus. Isso é algo que aconteceu na história de Noé e aconteceu na história do jovem rico. Gente, aquele momento na história do jovem era uma espécie de tempo do fim, porque Jerusalém ia ser destruída em poucos anos. Aquele jovem perderia tudo de qualquer maneira. Portanto, o que estava envolvido no convite de Jesus não era só preparar o caráter para a eternidade, mas também ajudar o jovem rico a mudar as suas prioridades para um lugar mais seguro enquanto ainda havia tempo. Enquanto isso, Jesus certamente iria fornecer tudo que aquele jovem precisasse. Mas a gente conhece a história. Infelizmente, o jovem rico não foi capaz de abrir mão dos seus bens. E eu pergunto, será que nós seríamos capazes de fazer isso? Se Deus chamar hoje para abrir mão de tudo que você tem para viver em confiança sobre o cuidado de Deus, você estaria preparado? O jovem rico decidiu confiar em suas posses e viver pela vista. O seu amor pelos cargos, pelas vantagens da terra era maior do que o seu amor por Deus e pelos seus filhos desafortunados. Ele era uma pessoa religiosa, mas sem Deus. Ué?
E isso é muito mais possível do que você imagina. A mensagem para a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3, revela que a religiosidade é, na verdade, uma grande armadilha para muitos. A armadilha está no fato de que a religiosidade, que geralmente tem foco comportamental, cerimonial, pode ser facilmente confundida com a verdadeira religião, que tem um foco mais interno e relacional. A palavra religião vem do latim religare e significa ligar novamente. Em termos bíblicos, religião se refere à iniciativa de Deus de restaurar ou reconectar um relacionamento rompido com ele. Essa relação ela foi quebrada pelo lado humano no Jardim do Éden. Desde então, o pecado se tornou mais do que um ato. Trata-se de uma condição na natureza humana, como dito em Romanos 7, verso 14 a 20. Isso causou a separação de Deus, Isaías 59:2, e, consequentemente, a morte eterna em Romanos 6, verso 23. Embora sejam essenciais no relacionamento com Deus, a religiosidade, o zelo e a estrita obediência são incapazes de mudar um estado de separação de Deus. Esse era o buraco que existia no jovem rico, um buraco exatamente do tamanho de Jesus. E você, muitas vezes, que se considera religioso, será que você já entregou seu coração para Jesus? Será que você vive de coração entregue a Deus? Olha, essa deve ser uma pergunta feita com uma análise profunda do seu coração, porque a religiosidade pode se disfarçar de religião verdadeira, porque ambas podem levar a uma zelosa observância das regras e das leis cerimoniais. A única forma de diferenciá-las está lá em João capítulo 15, verso 8. É que aqueles que estão realmente conectados em Deus, eles dão muitos frutos. Esse fruto é mencionado em Gálatas 5, 22 e 23 como tendo 9 características essenciais, sendo a primeira o amor e a última o domínio próprio. O interessante é que esses dois caminham juntos, porque o domínio próprio sem o amor dado por Deus, ele é legalismo. Mas o amor sem domínio próprio, ele pode ser nada mais, nada menos do que graça barata. Você entendeu? Deus pede de nós uma entrega total. Uma vida em Cristo não é nada mais, nada menos do que uma entrega total. O jovem rico teve a oportunidade de ver que a sua elevada posição e os bens que ele possuíam estavam exercendo no seu caráter uma sutil influência para o mal. Para o jovem rico, o ato de vender e entregar tudo que ele tinha também fazia parte do trabalho de Jesus de aperfeiçoar o seu caráter e prepará-lo para a eternidade. Por isso ele disse, se você quer ser perfeito. Jesus precisava desenvolver esse tipo de amor que reflete o seu caráter, o qual nos prepara para viver com os anjos. Esse caráter é revelado por meio de obras em favor dos excluídos e menos favorecidos. Jesus considera esse tipo de trabalho como feito para si mesmo. Por isso, esteja disposto a entregar tudo que você é e tudo que você tem nas mãos de Deus. Pode ter certeza que nas mãos dele, a sua vida estará muito bem cuidada. E na verdade, a sua vida nas mãos de Cristo será usada para abençoar outras pessoas. Se aproxima o dia em que tudo ficará para trás. Esteja preparado para entregar tudo que você tem. Mas não tenha medo da mudança. Confie no trabalho de Jesus. Ele vai te levar para um lugar muito, muito, muito melhor. Resumindo então, primeiro, tudo que você tem é de Deus. Segundo, esteja sempre pronto a fazer mudanças que sejam necessárias. Terceiro, considere tudo que você tem como sendo de Deus. Esteja disposto a abrir mão de tudo sempre que necessário. E quarto, conecte-se a Deus. Seja fiel a Ele, sabendo que Ele já cuida de você e vai continuar cuidando também. Foi um prazer estar com você nesse trimestre. Com certeza a gente aprendeu muita coisa sensacional. Para mim fez muito sentido e espero que para você também. Que com esse conhecimento você possa se aproximar de Deus e ter uma vida mais próspera, honrando a Deus e honrando o seu próximo.